Estou preparando a gravação. Ok. Bom, boa tarde então, pessoal. A gente vai começar nossa aula. Peço desculpas para vocês pela demora, pelo atraso, mas como eu já expliquei, isso tudo foi ocasionado pela mudança da política do Google, aonde eles não deram mais gratuidade nos serviços da conta institucional das universidades. Isso inclui a nossa universidade. Eles pediram uma cobrança e a UFAL não quis pagar. E então eu decidi, por a partir de agora, utilizar uma plataforma livre. Então, por isso a gente está, a partir de agora, utilizando o Jitsi. Espero que todo mundo consiga se virar bem aqui nessa plataforma. Se alguém tiver qualquer dificuldade, me avisa. Mas eu acho que ela é bem intuitiva e ela lembra muito a plataforma do Google Meet. Então, por isso, eu imagino que vocês não tenham dificuldade. Eu vi que o Lucas não está conseguindo falar, mas escreva aqui no chat, por favor, Lucas, se você está me ouvindo bem. Ok, então vamos iniciar a nossa aula. A nossa aula de hoje é a aula de número 25, né? E nós vamos continuar o que nós estávamos fazendo de sequências. Então, só lembrando, né? Nós vimos na aula passada o que é uma sequência. Uma sequência, basicamente, é uma função que vai nos naturais. Aqui, só para não ter confusão, o natural seu começa no 0 ou no 1. Eu vou fazer assim e chega nos reais, certo? Isso é uma sequência real. Nós vimos na aula passada quando é que uma sequência real é convergente. Ela é convergente se e somente se para todo epsilon maior do que zero existe um n pertencente aos naturais, tal que se eu tiver um nzinho, número natural maior do que nzão, então o módulo de an menos L é menor do que epsilon, certo? Nós vimos essas coisas na aula passada e imagino que a gente terminou, se eu anotei certo aqui, se eu anotei errado, por favor, alguém me avise. A gente terminou com o teorema do confronto. No teorema do confronto, nós vimos que se eu tenho uma sequência AN menor ou igual do que BN, menor ou igual do que CN, tais que a AN converge para L e a CN também converge para L, então a do meio, a BN, converge para L, certo? Foi aqui que nós paramos na aula passada. Depois, lógico, eu fiz um exemplo também, só a modo de se lembrar. O exemplo que nós vimos foi que a sequência AN vai a zero, C e somente C, o módulo de AN vai para zero. Lógico que um lado a gente já tinha feito, e o outro lado a gente fez utilizando o teorema do confronto. Então, eu vou querer começar esta aula fazendo mais exemplos, certo? De novo, por favor, me avisem se eu já tiver feito esses exemplos na aula passada. Eu achei que eu já tivesse feito, mas eu anotei que eu parei aqui, então eu vou começar de onde eu anotei que eu parei, apesar de a minha memória me lembrar que eu tinha feito um pouco mais. Mas pode ser que eu tenha me confundido com a outra turma. Muito bem. Então, o próximo exemplo é calcule o limite da sequência menos 1 elevado a n sobre n, certo? Nós vamos calcular esse limite. Para calcular esse limite, nós vamos utilizar o exemplo acima. Isto é, para calcular o limite dessa sequência, eu vou primeiro calcular o limite do módulo dela. Vou ver que ele vai a zero. Isso vai implicar que a sequência vai a zero. Então, vamos lá, solução.
Note que o módulo de menos 1 elevado a n sobre n é igual a... Bom, que propriedade de módulo? Certo? Estou usando propriedades de módulo. Usei duas aqui ao mesmo tempo, né? Que é o módulo da divisão, a divisão dos módulos. E o módulo de a elevado a n é igual ao módulo de a elevado a n. Utilizei essas duas propriedades de módulo. Daí, eu vou ter, então, que esse cara vai dar menos 1, módulo de menos 1 é 1, então vai ser 1 elevado a n sobre n é um número positivo, então o módulo de n é o próprio n. Então isso vai ser 1 sobre n. E essa sequência, nós vimos que ela converge para zero, certo? Logo, nós concluímos que a sequência menos 1 elevado a n sobre n vai a zero. Assim, pelo exemplo, nós podemos concluir que a sequência sem o módulo vai a zero, ok? Então, eu mostro que a sequência com o módulo vai a zero e, consequentemente, eu uso o exemplo para garantir que ela sem o módulo também vai a zero, ok? Muito bem. Vamos ver mais uma aplicação do teorema do confronto. Agora, eu vou trabalhar com uma sequência que, a priori, ela é muito difícil de ser trabalhada. Essa daqui. Essa sequência aqui, ela é convergente? O que vocês acham? Essa sequência é convergente ou não? O que eu vou fazer? Bom, você tem um fatorial aí. Trabalhar com fatorial pode ser um problema, porque a gente não tem nenhuma informação sobre ele. E a gente também tem esse n elevado a n, que pode ser um outro problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer aquilo que a gente fez antes, que é ensanduichar a minha sequência de modo que ela esteja ensanduichada por sequências que nas pontas, as pontas convergem para o mesmo elemento. Consequentemente, a minha sequência também vai convergir para esse elemento, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é, eu quero me livrar desse n fatorial. Então, a primeira coisa que eu faço é lembrar que n fatorial é a mesma coisa do que 1 vezes 2 vezes 3 até n. Lógico que aqui eu estou assumindo o n maior do que 2, então, para não ficar tão bobinho assim, eu vou colocar assim. Tá? Muito bem. Esse daqui é o n fatorial. Agora, observe uma coisa comigo. Eu vou colocar isso aqui só por enquanto para a gente enxergar. Agora, observe uma coisa comigo. Se o n, estou considerando o caso que n é maior ou igual a 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1 vezes o 2 é menor ou igual do que n. O 3 menor ou igual que n. O 4 menor ou igual que n. Todas as parcelas, até o n. Certo? Mas quantas parcelas eu tenho aqui? Observa que eu tenho a mesma quantidade de parcelas que eu tinha antes. Quantas parcelas eu tenho aqui? Eu tenho n parcelas. Então, quando eu não pego o 1, eu também eu vou ter n menos 1 parcelas. Certo? Portanto, esse cara vai ser 1 vezes n elevado a n menos 1, porque eu tenho n menos 1 parcelas. É n vezes n vezes n vezes n, n menos 1 vezes.
Então, isso é exatamente n elevado a n menos 1, tá bom? Então, eu tenho isso daqui. Isso aqui, lógico, sempre que quando... Vamos colocar logo. Quando n é maior... Como eu tenho mais de um cara, eu vou colocar n é maior ou igual a 3. Certo? Eu poderia ter falado 2, mas 2 não ia ficar muito bom, porque eu tenho o próximo elemento, né? Eu tenho pelo menos um n na frente do 2. Então, eu vou colocar 3. Porque não importa. O teorema do confronto, eu esqueci de falar isso quando eu estava relembrando, mas isso aqui tem que acontecer, basta acontecer a partir de um certo nzão, tá bom? E o nzão que a gente vai estar pegando é a partir do 4, no nosso caso. Então, logo, agora eu volto para a minha sequência. N fatorial sobre n elevado a n é menor ou igual do que n elevado a n menos 1 sobre n elevado a n. Mas esse cara é exatamente igual a n menos 1 menos n, certo? N elevado a n menos 1 menos n. E isso é exatamente n elevado a menos 1, que é 1 sobre n. Tá bom? Por outro lado, você tem que se lembrar também que a tua sequência ela é positiva. Então, a minha sequência ela está sendo ensanduichada por estas duas outras sequências. A sequência constante zero e a sequência 1 sobre n. Portanto, eu agora para concluir, eu faço assim, ó. Como a sequência constante converge para a própria constante e 1 sobre n converge para zero, lembrando que isso aqui está acontecendo quando n maior ou igual a 3. Como isso aqui acontece, segue do teorema do confronto que o limite do meio também vai para zero. Professor, Diga. eu acho que o Lucas falou no chat que travou, a conexão caiu. Eu acho que ele deve ter perdido alguma explicação. Não sei se eu vi com ele. Lucas, você quer que eu repita alguma parte, então? Eu vou fazer, então, de novo, vou explicar o exemplo de novo. Ó, eu quero mostrar que a sequência n fatorial sobre n elevado a n é convergente. Para isso, o que eu fiz primeiro foi mostrar que n fatorial é sempre menor ou igual do que n elevado a n menos 1, de uma maneira bem simples. Apenas lembrando que n fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 até n. E daí, se eu estou com n maior ou igual a 3, eu vou ter sempre essa parcela aqui 2. Por que eu pego n maior ou igual a 3? Porque se fosse só n igual a 2, eu teria 1, 2. Não teria esse cara depois, tá? Então, por isso que eu escolhi aqui n maior ou igual a 3. Aí, cada uma dessas parcelas, eu vou fazer elas menores ou iguais do que o n, já que elas o são. Aí, então, eu vou ter aqui 1 vezes n. Quantas parcelas? Ora, aqui no n fatorial aparecia n parcelas. Agora, então, também vão ser n parcelas. Uma dessas parcelas é 1 e as demais são n. Quantos n's aparecem? Aparecem n menos 1 n's. Então, esse n vezes n aqui é a mesma coisa que m elevado a n menos 1. Desta maneira, eu vou ter que o n fatorial sobre n elevado a n é menor ou igual do que n elevado a n menos 1 sobre n elevado a n. Aí eu faço uma continha e eu vejo que isso é exatamente igual a 1 sobre n. Portanto, a minha sequência está ensanduichada pela nula, constante nula, e 1 sobre n. E ambas convergem para zero. Portanto, pelo teorema do confronto, eu concluo que a minha sequência do meio também vai para zero. Tá bom?
Então, assim, está demonstrado que a nossa sequência n fatorial sobre n elevado a n é convergente. Bom, agora eu vou querer tratar um assunto mais chatinho, mas um assunto bem interessante, que é o seguinte. Quero responder a seguinte pergunta. Para quais valores a sequência, para quais valores de R a sequência R elevado a N é convergente? Quero responder a essa pergunta. Bom, vamos fazer então, apresentar a resposta para essa pergunta. Para fazer isso, eu vou dividir em casos. Vou começar com o caso R igual a 1. No caso R igual a 1, a minha sequência R elevado a N é a sequência 1 elevado a 1, que é 1. É a sequência constante. Portanto, o limite da minha sequência é o limite da sequência constante 1, que é o próprio 1. Então, eu tenho que, no caso R igual a 1, a sequência converge. Agora, eu vou para o outro caso. Caso R igual a 0. Nesse caso, igual ao caso R igual a 1, eu vou ter uma constante. Nesse caso, nós temos que o R elevado a N é 0 elevado a N, que é sempre 0. Logo, portanto, a sequência também vai convergir, já que uma sequência constante sempre converge. Tá bom? É a mesma coisa que a gente fez lá na integral imprópria, certo? Da 1 sobre x elevado a k. Para quais k's essa integral é convergente? Eu vou dividindo em vários casos. Muito bem. Agora eu vou fazer o caso Qual caso eu vou fazer agora? Tá. Antes de fazer os próximos casos, vamos reescrever a nossa sequência. Observa que, se eu colocar R elevado a N, isso aqui é a mesma coisa do que E elevado a log de R elevado a N, que é a mesma coisa do que E elevado a N log de R, ok? Lembrando que logaritmo só está definido para valores positivos. Então, isso daqui está valendo apenas quando o R é maior do que zero. Tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar com o R maior do que zero. Aí, antes, eu quero que vocês observem esse log. Esse log ele tem um sinal que muda dependendo do R. Você tem que lembrar que o logaritmo, quando está entre 0 e 1, ele é negativo, e quando o R é maior do que 1, o logaritmo é positivo, certo? Então, é isso que vai nos dar o sentimento do que a gente vai fazer depois para estar tratando todos os casos do R maior do que 0. Então, agora, eu vou dividir nos casos. Então, vou começar primeiro no caso que o R é maior do que o zero, certo? Nesse caso, o que eu vou ter?
eu vou ter que estudar esse cara com positivo, certo? Caso R maior do que zero. Para esse caso, primeiro a gente note que, a mesma coisa. Se eu pegasse R elevado a 1x, isso aqui, igualzinho eu escrevi acima, isso aqui seria E elevado a x log de R. Ou seja, exponencial de uma constante vezes x. Aí você tem que lembrar como que é o gráfico da exponencial. Vamos lembrar, ó. Exponencial é uma coisa assim quando o a é maior do que zero, e ele é uma coisa assim quando a é menor do que zero. Então, olha aqui no meu acima. O meu R, desculpa, eu vou trabalhar aqui, não no R, vou trabalhar no caso R maior do que 1. No caso R maior do que 1, o que vai dar aqui, né? Eu vou ter, certo. Aí eu vou ter assim, ó, como log de R, caso R maior do que 1, log de R é um número maior do que zero. Então, eu vou ter que o limite de x indo a infinito de R elevado a x, que é, então, uma constante positiva vezes x, então está nesse primeiro gráfico aqui. Para onde que vai esse limite? Quando o x vai para o infinito, vai para mais infinito. Então, em particular, lembra que se converge para x, converge também para a sequência. O limite de n indo a infinito de r elevado a n é igual ao infinito. Então, no caso r maior do que 1, a minha sequência diverge. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou colocando esse quadro aqui, eu coloquei esse quadro para nos indicar essa diferença dos R's, certo? Quem está fazendo o papel de A maiúsculo é o log de R. Agora eu vou fazer o caso, é a mesma coisa. Caso R entre 0 e 1. Agora, quando R está entre 0 e 1, de novo, note que o x elevado, o R elevado a x, desculpa, é o E elevado a x log de R. Então, é x vezes uma constante. Essa constante agora é essa constante agora, ela é negativa. Então, agora eu estou nesse caso, o E elevado a x vezes constante, desculpa, nesse caso, é x elevado, E elevado a uma constante negativa vezes x. Então, é nesse caso. Quando o x vai para o infinito, o exponencial está indo para zero. Então, eu vou ter aqui x, esse cara aqui, que é o limite de x indo a mais infinito, da minha constante negativa vezes o x, esse limite agora vai para zero. Em particular, o limite de n indo ao infinito de r elevado a n vai a zero. Então, observa que, no caso em que o r está entre 0 e 1,
a minha sequência é convergente, tá bom? Muito bem, muito bem. Muito bem, então nós fizemos o caso igual a 1, igual a 0, maior do que 1, entre 0 e entre 1. Agora eu vou fazer o caso entre menos 1 e 0. Certo? Agora eu vou fazer o caso entre menos 1 e 0. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Certo? Nesse caso, a gente observa o seguinte. A gente vai trocar. A gente vai ter que o menos R vai estar entre 0 e 1, multiplicando todas as parcelas da desigualdade por menos 1, certo? Muito bem. Muito bem. Daí, eu vou ter, então, que o... Certo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ter, então, assim, ó. O módulo de x elevado, desculpa, o módulo de r elevado a n, por propriedade de módulo, é o r elevado a n, e esse r agora, observa que o r é negativo, então o módulo de r é menos r, então vou ter menos r elevado a n. E o menos r está entre 0 e 1. Então, eu volto agora, nesse caso, o caso que a gente fez com R entre 0 e 1, que é esse caso aqui, e eu vejo que vai para 0. Certo? Isso porque eu voltei no caso. Bom, talvez fique melhor fazer assim. A justificativa é exatamente essa desigualdade que está aqui acima. Eu estou usando o caso de entre 0 e 1, tá bom? Muito bem. Agora falta mais um caso. Caso R maior do que... Não. R menor do que menos 1. Falta esse. Vai ser a mesma bagaça. Eu noto que, no caso em que R é menor do que menos 1, eu vou ter que menos R é maior do que 1. Logo, o módulo de... Tá. Não, faltou eu fazer uma coisa, né? Bom, se o módulo do R elevado a N vai para 0, agora eu uso o exemplo que eu falei lá no início da aula, ó. Se o módulo vai para 0, então toda a sequência vai para 0. E daí eu concluo que, pelo exemplo, temos que R elevado a N vai para 0. Muito bem. Certo. Agora, está faltando o caso R menor ou igual do que menos 1. Esse caso aqui, eu vou deixar ele na geladeira por algum tempo. Certo? Esse caso aqui é o único que está faltando. A gente vai fazer ele no futuro. Porque a gente vai desenvolver mais ferramentas para voltar nele, tá bom? Então, a gente ainda vai voltar nesse caso, mas a gente vai desenvolver mais ferramentas para poder voltar nele.
Então, só lembrando, né, a gente viu que converge quando R é igual a 1, quando R é igual a 0, quando R é maior do que 1, quando R está entre 0 e 1, e nós também estudamos, vamos falar direito, né, onde converge e onde não converge. Converge para R igual a 1, converge para R igual a 0, diverge para R maior do que 1, converge para R entre 0 e 1 estrito, e converge para R entre menos 1 e 0. Falta fazer o caso R menor ou igual do que menos 1. Esse caso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo me acompanhando? Muito bem. Então, esse a gente vai deixar para fazer no futuro. Certo. Agora, diga. Eita, só está saindo do chiado. Escreve no chat, por favor. Só está saindo chiado. Acho que deve ser algum. Eu acho que pode ser que você não configurou no início o áudio, né? Por que módulo de R é igual a menos R? É porque o R é negativo. O R é negativo, então o módulo de R é igual a menos R. Ó, o R é negativo, o R é menor que zero. Tá bom? Muito bem. Próximo. Agora, a seguir, nós vamos estar falando sobre sequências monótonas. Então, vamos definir a monotonicidade de sequências. Uma sequência AN é dita. Eu vou escrever aqui. Crescente quando eu tenho que AN é menor estrito do que AN mais 1 para todo N pertencente aos naturais. Eu peço atenção para vocês nessa definição que eu vou estar apresentando aqui, porque há alguns livros que adotam outra nomenclatura. No final, eu vou falar sobre essa outra nomenclatura, tá? Decrescente quando o AN é maior do que o AN mais 1. Então, em uma, eu vou ter sempre o termo seguinte maior, e na outra, eu vou ter sempre o termo seguinte menor. Eu vou chamar de não crescente quando a desigualdade que eu tenho é a contrária do item 1. Ou seja, no item 1 era... Falta um hífen. No item 1 era um estrito menor, agora vai ser um maior ou igual. E por último, mas não menos importante, eu tenho a não decrescente, que é quando eu tenho a desigualdade do item 2, que é a crescente, ao contrário. Certo? Eu quero observar, então, com vocês... falta mais uma coisa, que é se a minha sequência satisfaz um desses itens, opa, então, a sequência AN é dita monótona. Então, o que é uma sequência monótona? É uma sequência que satisfaz um desses itens. Ela pode ser crescente, ou decrescente, ou ela é não crescente, ou ela é não decrescente. Eu
queria, então, também alertar vocês que há uma não unanimidade na literatura sobre esses termos. Há livros que chamam o item 1 de estritamente crescente e chamam o item 4 de crescente, certo? Há livros que chamam o item 2 de estritamente decrescente e o item 3 de crescente. Não há uma unanimidade na literatura, então eu peço atenção para vocês para esses termos, certo? É sempre bom, assim como a gente faz com os naturais, checar no início do livro que provavelmente o autor vai estar descrevendo o que é essas coisas para ele. Porque como não há uma unanimidade, é de praxe colocar o significado delas antes. Muito bem. Alguns exemplos, então. Vamos dar exemplos de sequências monótonas. Eu posso trabalhar, por exemplo, com a sequência N. Essa sequência é o quê, né? 1, 2, 3, blá, blá, blá. Essa sequência aqui, ela é o quê? Qual dos itens ela satisfaz? O que vocês acham? Alguém pode me dizer? Crescente, muito bem. E se eu pegar a sequência 1 sobre n? É aquela sequência que é 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3 e assim por diante. O que ela é? Decrescente. Decrescente. Isso. Cada vez ela diminui. Oi? Cada vez mais ela diminui. Mas o importante é que sempre o próximo elemento é menor, né? O seguinte elemento sempre é menor do que o antecessor. E se eu pegar agora a sequência n fatorial? 1 fatorial, desculpa, não vou pegar n fatorial não, vou pegar a sequência n menos 1 fatorial. Então, eu começo com 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial e assim por diante. O que vocês acham dessa sequência? O que ela é? Ela é não decrescente, né? Não decrescente. Alguém pode falar, mas ela não é crescente? Não, não é crescente. Por que ela não é crescente? Porque olha aqui o primeiro elemento dela, é 1. Olha o segundo elemento, é 1 também. Para ser crescente, tem que ser estrito em todas as entradas. Certo? Então, observe, não... Essa notação, essa nomenclatura às vezes é ruim porque pode dar um tilt, né? Mas ela não é crescente, pois o primeiro elemento dela é igual ao segundo elemento. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar. Agora eu quero falar rapidamente. Nossa, tem um assunto. O próximo assunto, se eu quisesse, eu ficaria muito tempo nele. Na verdade, todo esse assunto de sequência, se eu quisesse, nossa, eu ficaria aqui fácil, 1 mês, 2 meses, só falando de sequência, tá? Mas aqui, principalmente por ser um curso introdutório, a gente vai só dando algumas pistas. Mas principalmente para aqueles que são de matemática, né? Eu recomendo que, principalmente por curiosidade, olhem em algum momento o livro do Terence Tao, de Análise 1,
aonde ele faz, inclusive, a construção dos números reais utilizando sequência, que para mim é uma coisa fantástica, porque você às vezes pensa, mas o que é um número real, né? No colégio você não vê isso direito, né? Alguém mais experiente pode ter conhecido também um outro método, que são os cortes de Dedekind, mas também há por sequências, certo? Então, o que o livro do Terence Tao ele faz? Logo no início do livro, ele define sequências de números racionais. Aí ele constrói toda a teoria de sequências de números racionais, convergência, sequência de Cauchy, blá, blá, blá. Aí, ele usa tudo isso que ele fez para construir os números reais a partir de uma relação de equivalência. Depois, ele constrói tudo que ele constrói as sequências reais. Aí ele desenvolve todas as sequências reais, porque agora ele tem um número real, ele tem o que é um número real, então ele pode construir tudo que é real. Aí ele constrói as sequências reais. E depois, ele vai definir limite de função utilizando as sequências. Então, é um caminho assim muito bonito, um caminho muito elementar, no sentido que você não precisa de nada prévio, é bem construtivo, mas depois, só por curiosidade, olha lá, mas é um caminho longo, longo. Só quero acrescentar aqui que eu poderia falar por muito tempo, né, desse assunto de sequência. E esse assunto que eu vou falar aqui, em especial, também eu poderia só sobre ele falar por muito tempo, mas eu vou ser breve. Nós vamos falar agora sobre subsequências. Ó, só para lembrar, eu não estou falando que é para vocês lerem o livro do Terence Tao agora para tirar nota, tá? É uma coisa para o futuro. Para o futuro e para a cultura matemática. E até mesmo para acrescentar a cultura matemática de vocês, Terence Tao é um medalhista Fields. Tá? Para quem não sabe o que é um medalhista Fields, sugiro que procure saber, é um título muito importante. Muito bem, eu quero então definir o que é uma subsequência. Eu vou dar uma ideia, tá? E depois a gente vai formalizar essa ideia. O que é subsequência? Basicamente, a ideia é a seguinte. Você tem uma sequência aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Aí, o que vai ser essa subsequência? Eu construir uma sequência a partir desta primeira, eliminando alguns termos. Então, por exemplo, eu vou lá e falo, o primeiro termo da minha nova sequência é o x2. Então, é o A2. Esse vai ser o x1 da minha nova sequência. Não quero esse. Não quero esse, não quero esse. O segundo termo vai ser o 5. O terceiro termo, pode ser o 6. O quarto termo, não quero o X3. 7. X, obrigado. Não vai ser o 7. O quarto termo vai ser o 8, por exemplo. E assim por diante. Eu continuo. Então, eu quero... X4. X4, desculpa. Então, o que eu quero é formalizar isso que eu acabei de fazer. Ou seja, o que é esse negócio de eu estar escolhendo alguns elementos da sequência, tá? Eu quero ainda chamar a atenção que essas escolhas, observe que eu estou fazendo elas de maneira crescente, certo? Então, essas escolhas vão estar envolvendo uma sequência crescente, que é a sequência de escolhas. Vamos lá, o que eu estou fazendo? Na verdade, o que eu fiz foi, eu escolhi as entradas dois para ser a primeira entrada. Eu escolhi a entrada
5 para ser a segunda entrada. Eu escolhi a entrada 6 para ser a sexta entrada, a terceira entrada. A entrada 8 para ser a quarta entrada, e assim por diante. Observa aqui o que eu tenho aqui, então. Eu tenho aqui uma sequência de números naturais, certo? Essa sequência de números naturais é a sequência de escolha. E observa ainda que isso aqui é uma sequência crescente. Eu não posso escolher um cara da frente e depois voltar a escolher um de trás. Eu estou sempre escolhendo, indo para frente, certo? Então, é sempre uma sequência estritamente crescente, tá bom? Então, vamos agora formalizar o que é uma subsequência. Eu vou formalizar do seguinte jeito. Definição. Dada uma sequência AN, diremos que a sequência XJ é subsequência de AN quando existir uma sequência crescente NJ, com J indo de 1 até o infinito, sequência essa de números naturais. Natural aqui eu não estou pegando zero, tá? Tais que a minha XJ vai ser um ANJ, certo? Por isso que geralmente vai ser muito usual a gente escrever simplesmente assim, ó, dado uma sequência AN, considere a subsequência ANJ. Quando a gente escreve isso, na verdade, o que está sendo assumido é o seguinte: pega uma sequência de números naturais estritamente crescente, NJ, e considera os elementos ANJ da sequência que a gente iniciou. Entenderam o que é uma subsequência? Tá claro? Tá claro, pessoal? O que é uma subsequência? Então, vamos dar alguns exemplos disso. Oi? Diga. É permitido, por exemplo, pegar uma sequência qualquer e, tipo, ao invés de seguir a ordem dela, tipo aquela escolha que o senhor fez, pegou o primeiro, aí depois pulou pro terceiro, algo assim. Eu poderia, tipo, tomar o caminho contrário, e, ao invés de botar o X1 no... Só inverter. A sequência seria crescente e eu iria querer uma decrescente. Aí eu iria pegar o X1 como A8, Ó, o X2. pode ver, por exemplo, assim, ó. É permitido? Pega o X3 como sendo esse cara aqui, por exemplo. E o X1 o A8 e o X4 o A2, por exemplo. Ao contrário. Estou invertendo. Isso não pode. Por que não tá. pode? Por causa que eu peço que essa sequência de escolhas Seja sempre crescente, seja né? crescente. Tá. Certo. Tudo bem? Eu sempre vou... para a gente... A ideia é que a gente quer recuperar a sequência sem... A ideia toda é, na subsequência, eu quero usar a subsequência para recuperar informações da sequência. Ou eu quero que a minha subsequência tenha as mesmas propriedades da sequência. Por trás disso, você pode pensar assim, eu quero manter a ordem da minha sequência. E por que é importante eu manter a ordem da sequência? Como a gente vai ver, uma coisa que é fundamental que acontece quando a gente faz isso é que se a sequência é convergente, então a subsequência também é convergente, ela converge para o mesmo elemento. Então, basicamente,
o motivo principal para a gente exigir que essa subsequência seja crescente é que a gente quer esse resultado, que subsequências de sequências convergentes sejam convergentes. Tudo bem? Basicamente é por causa disso. Porque se você fizesse o que você falou, se você fizesse o que você falou, você não teria isso. Sim, sim. Rebeldinha minha. Pegadinha, exato, pegadinha do malandro. Vamos lá, então. Vou dar alguns exemplos de subsequências. Por exemplo, dada uma sequência qualquer, se eu tenho essa sequência qualquer, uma subsequência dela poderia ser, por exemplo, eu pegar todos os números pares, as escolhas pares. Então, seriam usar 2Js. Seria, dentre todos os N's, eu só vou considerar os pares. Eu poderia considerar os ímpares. Poderia considerar os múltiplos de alguma coisa. Tudo isso são exemplos de subsequências do AN. Deixa só eu escrever aqui para ficar mais bonito, né? Então, esse cara e esse cara são subsequências de AN. Tá bom? Muito bem. Então, sempre quando eu tenho uma sequência, eu possuo uma subsequência. Desculpa. Eu posso construir uma subsequência desse jeito. Agora, antes de continuar, eu vou ilustrar uma subsequência. Apenas vou ilustrar. Suponhamos que você tem aqui, né, a 1 sobre x, e daí você tem uma sequência que é, por exemplo, vou pegar 1 sobre n. Lembra? A gente até brincou com ela na vez passada. Pego esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. A gente viu que essa sequência aqui está indo para zero. Né? Aí, posso continuar. Aí eu poderia construir uma subsequência. A minha subsequência poderia ser, não vou pegar esse, vou pegar esse. Não vou pegar esse, vou pegar esse. Vou pegar esse. Observa que, aparentemente, a subsequência também vai para zero. Certo? Então, eu poderia pensar o seguinte, ó. Um outro exemplo seria, se eu pegar 1 sobre 2J, esse cara aqui é subsequência de 1 sobre n. E você nota que 1 sobre n vai para zero e também 1 sobre 2J vai para zero. Aí, vendo isso, você pode se perguntar, será que isso vale sempre? Se uma sequência vai para um número L, será que todas as subsequências também vão para esse número L? E é o que nós vamos fazer agora. Que é exatamente, eu já falei, né, antes que, de fato, eu construí a definição de subsequência para funcionar isso, certo? Mas eu vou mostrar agora a validade desse resultado. Se AN é sequência convergente, e o AN converge para L, vamos escrever melhor. Não estou gostando da escrita. Seja AN uma sequência convergente tal que o AN converge a L. Aí o resultado que eu tenho é o seguinte. Se a ANJ é subsequência de AN, então o ANJ também vai para L. Aqui só para dar uma noção, né, de
aonde que está variando as coisas, eu vou mudar a notação. Eu vou escrever assim, limite de n indo ao mais infinito do ANL, e aqui eu vou escrever limite de j indo ao infinito de ANJ também é L, tá bom? Então, eu vou mostrar isso, que se a ANJ é subsequência da AN, então o limite da ANJ também vai para L, certo? Vamos fazer a demonstração desse fato. O que eu faço? Eu começo usando a informação que eu tenho. A primeira informação que eu tenho é que a sequência AN converge para L. Então, eu começo fazendo assim. Como? AN. Nós vamos ter que, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um N0 pertencente aos naturais, tal que, se o N é maior do que o N0, então o módulo de AN menos L é menor do que epsilon, certo? Nós temos isso. Aí eu venho e faço agora assim. Por outro lado, observa que a minha sequência NJ é crescente, pela definição de subsequência, né? Nós vamos ter, então, que sempre a entrada J é menor ou igual do que a entrada NJ. Tudo bem? Isso porque a minha sequência, ela é uma sequência de números naturais, que ela é crescente. Como que você pode fazer isso? Você vai lá e observa, ó, o N1, o primeiro elemento da minha sequência. Se a minha sequência é uma sequência de números naturais, é lógico que o N1 é sempre maior ou igual a 1. Aí o N2, quem que vai ser? O N2 é um elemento menor do que o N1, certo? Então, o N2 ele tem que ser um número maior do que 2, certo? Porque maior N2 é maior ou igual do que 2. Por quê? Porque o N2 já é maior do que o 1, e ele é estritamente maior do que 1, e é estrito. Então, ele não pode ser, ele é estritamente maior do que 1, então ele pode ser talvez o 2, tá? Aí eu vou continuando esse processo. Faço indução finita e concluo, então, essa afirmação aqui. Eu vou deixar ela de exercício para vocês checarem. Isso aqui, exercício. Bom, mas esse exercício ele vai ser fundamental para o que nós vamos fazer a seguir, porque deste modo, o que a gente faz? A gente faz assim. Se eu pegar um J que é maior do que N0, então, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter N0 menor do que J. E pelo que a gente falou acima, J é menor ou igual do que NJ. Consequentemente, eu tenho que o N0 é menor do que o NJ, ou o NJ é maior do que o N0. Aí, eu uso agora essa frase que eu escrevi, e o que eu vou concluir? Eu vou concluir que o módulo de ANJ menos L é menor do que epsilon. Portanto, o que eu acabei de mostrar é que para todo epsilon maior do que zero, existe um N0, tal que, se o J é maior do que o N0, então, não posso misturar o si e a seta. Então, módulo de ANJ menos L é menor do que epsilon.
Mas isso é exatamente a definição de limite de J indo a infinito de ANJ ser L. Então vamos lá de novo. O que eu acabei de mostrar? Parece uma coisa bem idiota, bem natural. Você vê que a demonstração também é bem simples. Acabei de mostrar que se uma sequência converge para L, então todas as suas subsequências também convergirão para o mesmo L. Como consequência disso, e são as consequências que nós mais usamos do que o próprio teorema, nós vamos ter o seguinte. Supõe comigo que eu tenho duas subsequências para a sequência A. ANJ e AN-J. Certo? Tais que a minha sequência, vamos supor que a minha sequência ANJ vai para um L1. Esse L1 é diferente de L2, e L2 é o limite da AN-J. O que eu vou ter como consequência do teorema? Isso vai ter, então, pelo teorema que eu acabei de mostrar, eu vou ter que a sequência AN é divergente. Por que divergente, professor? Por quê? Suponhamos que ela fosse convergente. Se existisse a L tal que a AN converge para L pelo teorema, a gente teria que as duas subsequências também convergeriam para ela. Desculpa. As duas iriam para L. E pela unicidade do limite, nós teríamos que o meu, a minha sequência vai para L1 e também vai para L. Então, o L1 é igual a L. A minha sequência vai para o L2 e também vai para L. Então, o L é igual a L2. Consequentemente, eu teria L1 igual a L2, o que é um absurdo. Então, está demonstrado por demonstração por absurdo. Tá bom? Então, se eu tenho... Isso aqui é uma coisa que a gente usa muito. O jeito mais tradicional que convergem para valores distintos. Tá bom? Um outro jeito tradicional de se mostrar é o seguinte. Se eu tiver uma subsequência divergente, então a sequência não pode convergir, pelo mesmo motivo de antes. Se ANJ é subsequência de AN e ANJ é divergente, então a minha sequência AN é divergente. Por quê? Suponhamos que eu tivesse a AN convergente. Se a AN fosse convergente, eu teria que a ANJ seria convergente. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que ela é divergente. Então, está demonstrado por contradição. Certo? Ou seja, eu mostrei P implica Q, eu mostrei que não Q implica em não P. Tá bom? Que é a mesma coisa, certo? Lembrando, então, P implica Q
É a mesma coisa que mostrar que não que implica em não P. Então, eu tenho, pelo teorema, é fácil você ver que não P implica em não Q. Não Q implica em não P. Muito bem. Então, essas duas observações, elas são importantíssimas, porque é com elas que nós mostramos que uma sequência não é convergente. Tá bom? Então, vamos voltar agora no exemplo da sequência R elevado a N. Lembra? A gente tem que ainda voltar nesse exemplo. Faltou o caso R menor ou igual do que menos 1. Né? Faltou esse caso. Então, veremos o que acontece nesse caso. Vamos fazer primeiro o caso R igual a menos 1. Para esse caso, note o seguinte. A minha sequência R elevado a N, agora é a sequência menos 1 elevado a N. Certo? Observe que se eu pegar os números pares, a minha sequência vira a sequência constante. Então, vou escrever assim, AJ, porque menos 1 elevado a qualquer número par sempre dá 1. Então, isso aqui vira a sequência constante, 1. Certo? E a subsequência menos 1 elevado a 1 ímpar, menos 1 elevado a qualquer número ímpar dá menos 1. Então, vira constante, a sequência constante, menos 1. Certo? Observe que esses dois são subsequências de menos 1 elevado a n. Todavia não ficou legal, vou escrever só E. E a minha sequência AJ vai para 1. A minha sequência BJ vai para menos 1. E, lógico, 1 é diferente de menos 1. Ou seja, gostei de E também, vou escrever com. Ou seja, eu construí duas subsequências para a minha sequência que convergem para valores distintos. Portanto, pela observação, vamos dar nome para essas observações. Vou chamar essa daqui de A e a outra eu vou chamar de B. Pela observação A, temos que a sequência menos 1 elevado a n é divergente. Por que ela é divergente? Porque ela possui duas subsequências que convergem para valores distintos. Agora eu vou fazer o outro caso. Caso R estritamente menor do que menos 1. Nesse caso, você observa o seguinte, note que a sequência R elevado a um par, 2J, por exemplo, ela é igual à minha sequência 2J, é par. Então, é a mesma coisa do que módulo de R elevado a 2J, certo? Tem que lembrar que o R é menor do que menos 1. Em particular, ele é negativo. Então, eu tenho a sequência
menos R elevado a 2J, certo? Esse daqui é subsequência de R elevado a N, certo? Essa é uma subsequência de R elevado a N e também é uma subsequência, dessas duas. Menos R elevado a N também, tá bom? Muito bem, é uma subsequência dessas duas. Agora, você observa o seguinte. Como F é menor do que menos 1, temos menos R maior do que 1. Consequentemente, pelo que a gente fez acima, a sequência menos R elevado a N vai para o infinito. Se eu tenho uma subsequência, se a minha sequência vai para infinito, então a minha subsequência também vai para infinito. A minha menos R elevado a 2J também vai para mais infinito. Mas eu me lembro que menos R elevado a 2J é a mesma coisa do que a R elevado a 2J. Logo, eu vejo que a R elevado a 2J é divergente. Então, olha só que legal. A minha sequência R elevado a N possui uma subsequência divergente. Como? Vamos só para ser redundante para poder ser pedagógico. Como a R elevado a 2J é subsequência de R elevado a N e é divergente, porque vai para mais infinito, segue da observação B que R elevado a N é divergente. Certo? Então tá feito. Agora a gente tem todos os casos de R elevado a N, quando são convergentes e quando não são convergentes. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida ainda? Bom. Agora, eu vou acrescentar mais um termo, mais uma nomenclatura, que são as sequências limitadas. Uma sequência AN é dita limitada superiormente. Não. Vou separar aqui, eu vou fazer tudo de uma vez só. É dita 2 pontos. 1. Limitada superiormente. Quando existir um M real, tal que a minha AN ela é menor ou igual do que M para todo N pertencente aos naturais. Certo? Então, isso é limitado superiormente. Quer dizer que existe um elemento que
que está para frente de todos os elementos da minha sequência. Existe um M que está para frente de todos os elementos da minha sequência. Eu vou dizer que a minha sequência é limitada inferiormente quando existir um, vou chamar de outro nome, Mzinho, pertencente aos reais, tal que, agora é o contrário, a minha sequência está para frente desse Mzinho, ou tem um Mzinho que está para trás de todos os elementos da minha sequência. Certo? Então, isso é limitada superiormente e limitada inferiormente. E, por último, mas não menos importante, eu vou dizer simplesmente que ela é limitada quando ela é limitada superiormente e inferiormente. Certo? Então, isso é sequência limitada. Muito bem. Eu gostaria de deixar uma observação, porque você pode encontrar em alguns livros uma definição diferente dessa de sequência limitada. Mas eu quero chamar a atenção que elas são equivalentes. A sequência AN é limitada, C e somente C. Existe um M maior do que zero, tal que o módulo de AN é menor ou igual do que M para todos os números naturais. N natural. Certo? Muito bem. Eu vou deixar isso daqui como exercício. Certo? Agora, feito isso, eu quero fazer uma consequência. Vamos voltar no teorema do confronto. E eu vou fazer uma consequência do teorema do confronto. Aqui está fora de contexto. Eu ia colocar corolário, mas corolário a gente coloca logo em seguida do teorema, né? Então, eu vou simplesmente colocar como observação. A observação que eu quero fazer é a seguinte. Isso aqui é muito usado, viu? Se AN é limitada e BN é uma sequência que vai para zero, então a sequência AN vezes BN vai para zero, certo? Isso aqui é uma coisa muito usada. Muito bem. Como que eu faço para demonstrar isso? É muito simples. Eu faço assim, ó, de fato. Como a N é limitada, vai existir um M maior do que zero, pela observação acima, tal que o módulo de AN é menor ou igual do que M. E eu sei também que esse módulo é maior ou igual que zero. Certo? Tá bom. Consequentemente, se eu multiplicar todas as parcelas pelo módulo de Bn, eu vou ter 0 menor ou igual do que o módulo de An vezes o módulo de Bn menor ou igual do que M vezes Bn em módulo, certo? Aí, você observa que
Módulo de AN vezes módulo de BN é a mesma coisa que AN vezes BN em módulo. Mais ainda, por outro lado, como BN vai a zero, temos que módulo de BN também vai para zero. Portanto, ó, essa daqui, ó, tá ensanduichada. A minha sequência tá ensanduichada por uma que vai para zero e outra que vai para zero. Então, portanto, pelo teorema do confronto, eu vou ter, então, que o limite do módulo de AN vezes BN vai para zero. Mas se o módulo de uma sequência vai para zero, a gente já viu, né? Acho que foi um exemplo que eu coloquei no início da aula. A própria sequência também vai para zero. Tá bom? Muito bem. Então, eu acabei de mostrar. Se a sequência é limitada, a multiplicação de uma limitada com uma que vai para zero, vai para zero. Tá bom? Muito bem. Antes, também, eu quero agora dar um exemplo de uma sequência limitada. Um exemplo matador, daqueles que, nesse exemplo, você vai ter um monte de exemplo dentro dele. É o seguinte, se AN é convergente, então AN é limitado. Certo? Deixa eu pensar aqui. Pensar se eu vou fazer esse ou não. Eu não vou fazer esse exemplo, tá? Vou deixar ele como exercício. Eu ia fazer, mas eu tô com pouco tempo. Queria dar tempo de falar outras coisas. Exercício. Mas é fácil, tá? Faz aí e se tiver dificuldade, a gente pode conversar em algum outro momento. Bom, mas vamos lá. Suponhamos que eu tenha mostrado esse exemplo. O que ele está nos dizendo é toda sequência convergente é limitada. Então, se uma sequência é convergente, então ela é limitada. Qual é a pergunta natural? Será que vale a volta? Ou seja, limitada implica em convergente? O que vocês acham, pessoal? Não, né? Basta você Fez um tomar exemplo, né? menos um na N, por exemplo. Menos 1 elevado a n, exato. Note que a sequência menos 1 elevado a n, nós vimos que ela é divergente e é limitada. Eu não mostrei que ela é limitada, mas você pode mostrar rapidamente, apenas fazendo que menos 1 elevado a n em módulo é a mesma coisa que módulo de menos 1 elevado a n, que é a mesma coisa do que 1 elevado a n, que é a mesma coisa que 1, e 1 sempre perde para 2. Então, você vê que a sua sequência ela é divergente e limitada. Então, não vale essa afirmação. Só que eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Será que daria? Ou seja, limitada mais uma coisa implica em convergente. Esse sim. Esse sim. E esse Monótono, é né? o nosso próximo teorema. Monótono, exato. Nosso próximo teorema, ele nos diz que se eu pegar a n monótona ilimitada, então
AN é convergente. Eu não vou fazer essa demonstração, tá? De novo, temos o tempo e também é uma demonstração que eu julgo um pouco delicada. Eu vou falar para você ver o livro, mas já adianto que o livro ele mente um pouco, ou ele omite algumas coisas, mas usem, a gente vai usar isso, tá? Não precisa saber demonstrar, você vai ver, os matemáticos vão ver isso depois no curso de análise, mas podem usar. Muito bem. Agora, para fechar a aula, eu vou querer usar esse teorema para mostrar o limite de uma sequência que não é trivial de se mostrar o limite dela, que é a seguinte sequência, seja AN, 1 até o infinito, definida de maneira recursiva. O primeiro elemento dela é 2. E depois o elemento AN mais 1 é 1 meio de AN mais 6. Certo? Eu vou... Pode ser um 5, desculpa. Eu vou estar definindo a minha sequência dessa maneira, de maneira recursiva. Bom, então a pergunta que eu faço para vocês é: a sequência AN é convergente? Eu acabei de te apresentar um teorema que diz quando uma sequência é convergente. Então, a coisa mais natural a se fazer é: vamos mostrar que essa sequência satisfaz as hipóteses do teorema. Ou seja, eu vou mostrar que essa sequência é monótona e ela é convergente, e ela é, desculpa, limitada, certo? E com isso eu vou concluir que ela é monótona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é AN, vou mostrar que AN é crescente. Para mostrar que ela é crescente, eu observo, eu vou ter que mostrar o seguinte. AN é menor ou igual do que AN mais 1 para todo N natural, tá? Eu não quero entrar aqui em detalhes sobre o que eu vou fazer, detalhes muito teóricos, mas o que eu vou fazer aqui é uma prova por indução finita. O que é indução finita? Eu vou mostrar que essa fala vale quando n é igual a 1. Depois, eu vou supor ela válida para um n igual a 1k, e vou mostrar que se ela vale para n igual a k, então ela também vale para o próximo, ou seja, vale para o k mais 1. Desta maneira, eu mostro para todos os naturais, porque, concorda comigo, vale para 1. E depois, quando eu falo assim, se vale para k, então vale para k mais 1. O que eu estou falando? Estou falando que se vale para um número, então vai valer para o seu sucessor. Então vamos lá comigo. Vale para 1, vale para o sucessor, então vale para 2. Vale para o sucessor, então vale para 3. Vale para o sucessor, então vale para 4. E assim por diante. Consequentemente, então, vou estar mostrando que vai estar valendo para todos os números naturais. E vou estar mostrando a minha estrela. Então, o que eu vou fazer primeiro é mostrar caso n igual a 1. Será que vale para n igual a 1? Vejamos. O A1 é o quê? O A1 é 2. E o A1 mais 1, que é 2, né? É o meio vezes o A1, que é 2, mais 6. Que é igual a 2 mais 2, 8. 8 por 2, 4. Logo, A1 é menor do que o A2. Tá bom? Agora, ou melhor, né? A1 é menor do que A1
1 mais 1. Então, o sucessor do 1 é maior, né? A entrada sucessora do 1. Agora, o que eu vou fazer? Suponhamos válido para n igual a k e mostre para n igual a k mais 1. É isso que nós vamos fazer, certo? Muito bem. Se vale para n igual a k, quem vale? Estrela. É estrela que eu quero mostrar que vale, certo? Estrela. Estrela que eu quero mostrar. Então, como estrela vale para n igual a k, temos, lógico, coisa mais babaca do mundo, AK menor do que AK mais 1, certo? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que estrela vale para o K mais 1. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o AK mais 1 é menor do que o AK mais 1, certo? É isso que eu vou fazer. Muito bem. Para isso, eu observo o seguinte. O AK mais 1, por hipótese, ele é o quê? Ó, a minha sequência é definida assim, meio AN mais 6. Então, vai ser meio AK mais 6. O AK perde por AK mais 1 pela hipótese de indução, que é o que está escrito aqui. Então, isso vai ser menor que meio AK mais 1 mais 6. Certo? Ok. Agora, você observa que a K mais 1 mais 6, pela definição da sua sequência, esse cara é exatamente o AK mais 1 mais 1. Portanto, estrela vale para K mais 1. Então, vamos lá. Mostrei que estrela vale para 1 e vale para todos os sucessores de qualquer do 1. Vale para o 1, vale para o 2, vale para o 3 e assim por diante. Então, vai valer para todos os números naturais. Concluindo que estrela vale para tudo. Mas estrela é o quê? É exatamente a definição de ser crescente. Então, eu acabei de mostrar que a minha sequência ela é crescente. Agora eu vou mostrar que ela é limitada. Para mostrar que ela é limitada, eu vou fazer novamente por indução. Mostraremos que o módulo de AN sempre é menor ou igual a 6 para todo N pertencente aos naturais. Isso aqui é o meu 2 estrelas, certo? Então, eu vou fazer no mesmo jeito. Eu mostro que vale para 1, depois eu suponho que vale para K e mostro para K mais 1. De fato. No caso A1, quem que é o A1? É 2. 2 é lógico que é menor que 6. Então, ok. Vale para n igual a 1. Agora eu vou supor válido para n igual a k e mostraremos para n igual a k mais 1, certo? É isso que eu vou fazer agora. Para fazer esse passo, eu observo o seguinte, então. Como
quem é válido, né? 2 estrelas. Vamos escrever direito. Então, como 2 estrelas é válido para n igual a k, temos que o módulo de AK é menor ou igual a 6, né? Menor ou igual. Isso, menor ou igual a 6. Agora eu tenho que mostrar que o AK mais 1 também é menor ou igual que 6. Logo, o módulo de AK mais 1, quem que é o AK mais 1, né? Definição, vai ser aqui, ó, meio vezes AN mais 6. No caso aqui é AK. Certo? Eu uso aqui, primeiro, que o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos. Depois, eu utilizo a desigualdade triangular, que é A mais B em módulo, perde, é menor ou igual, do que módulo de A mais módulo de B. Certo? Então, eu botei esse aqui, menor ou igual, que meio, módulo de AK mais módulo de 6, que dá o próprio 6. Assim, eu vou ter aqui meio, menor ou igual. O AK perde para 6. Então, vai ser 6 mais 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, olha só o que eu acabei de mostrar. Acabei de mostrar que o módulo de AK mais 1 perde para 6. Portanto, acabei de mostrar que 2 estrelas é válido para K mais 1. Concluindo, então, que 2 estrelas é válido para todo n natural. Mas o que é que me dizia 2 estrelas? Me dizia que módulo de AN é menor ou igual do que 6 para todo n natural. Isto é, a AN é limitada. Então, olha só, a minha sequência AN, ela é limitada e ela é crescente. Então, pelo teorema, usando, lógico, a afirmação que eu chamei de primeiro e segundo, temos L real, tal que a sequência AN converge para L. Minha sequência AN é convergente. Mas aí ainda fica uma dúvida, né? Tem aquela coisa de matemático, de existe um cara, mas quem é ele, né? Geralmente eu não consigo descobrir. Mas nesse caso, eu vou conseguir responder essa pergunta. É simples, né? Quem é? É simples. L é igual a 6. Você pode fazer. Pronto. Como você fez? Vê se você fez do mesmo jeito que eu. L Porque tá, a N. você fica tomando a média, né? Você começa tomando a média do 2 com 6, e aí você vai cortando o caminho entre eles na metade. E aí no próximo passo você corta o caminho entre eles na metade. Então, tipo, a distância do cara que você está tomando a média com 6 vai ficando menor a cada passo. Então ela vai para 0. Se a distância deles vai para 0, então esse limite aí vai para 6. Eu fiz só na cabeça. Então... Você fez um pouquinho diferente de mim, mas tenta escrever isso, interessante. O que eu fiz aqui foi observar o seguinte: a sequência AN, o limite da sequência AN é igual ao limite da sequência AN mais 1. Por quê? Qual é a diferença entre essas duas sequências? É apenas o primeiro elemento, certo? Que a sequência AN começa no A1 e a sequência AN mais 1 começa no 2. Mas limite, indo para o infinito, não enxerga isso, certo? Porque eu sempre faço a partir de um certo n grande. Aí, então esses dois caras são iguais. Por que eu peguei o AN mais 1? Porque eu tenho a fórmula recursiva.
Eu sei que isso é a mesma coisa que meio AN mais 6, pela fórmula recursiva. Agora eu uso propriedades de limite, lembrando que a AN vai para L, eu vou ter que esse cara vai para meio L mais 6. Então, olha só o que eu tenho. Eu acabei de mostrar, então, que L é igual a meio L mais 6. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Posso multiplicar tudo por 2. Eu vou ter que 2L é igual a L mais 6. Então, eu vou ter que o L é igual a 6. Então, portanto, a minha sequência AN converge para L. L é igual a 6. Então, ela converge para L. 6. Gastei um tempão para mostrar que é 6 e daí eu vou ficar só com L? Não. Vou colocar aqui, converge para 6. Muito bem, pessoal. Acho que tá bom por hoje. Queria ter falado um pouquinho mais, mas tá bom. Na próxima aula a gente começa as séries. Desculpa por ter ido até um pouquinho mais tarde, mas é porque eu não queria perder o conteúdo e a gente iniciou um pouquinho mais tarde também. Alguém tem alguma dúvida? Algum problema? Então, se estão todos satisfeitos, sem nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando a gravação. Mas a gente, se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida após a gravação, fique à vontade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Até professor. mais. Tchau, tchau.